Para quem não esteve no culto pela manhã, nós vamos continuar o texto da manhã. Então, nós vamos ler uma parte do que foi dito pela manhã, não faremos referência a essa parte do texto, mas para que vocês entendam o contexto, vamos ler tudo e dividir um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Tua palavra diante de nós, da mesma maneira que pedimos para com as crianças e os adolescentes, Pai, te pedimos para o Teu povo aqui presente, Senhor. Unge-os, faz com que o Teu Espírito sopre nas mentes, corações de cada um, daqueles que estão em casa, Senhor, e façam proveito da Tua palavra em suas vidas. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. João, isso. Perfeito. Antes de começar a ler, eu queria dividir com vocês uma coisa. Eu poderia hoje fazer um sermão, dizer que esse sermão era um sermão de defesa de Tomé. Por que defesa de Tomé? Porque eu acredito que todos nós saibamos e nos lembremos como Tomé é lembrado na Bíblia. Se você não sabe nada dele, que bom, porque eu vou pedir para aqueles que saibam para sair um pouco desse lugar de ter a certeza sobre o outro, aquele lugar de ter convicções sobre quem foi, quem é Tomé e tal. E as brincadeiras extrapolam a Bíblia, né? Já teve muito comercial de televisão, agora não aparece tanto, né? A respeito de Tomé. Mas eu não vou falar sobre... Nós vamos falar sobre Tomé, mas não sobre essa defesa. O tema vai ser outro, mas a vida dele vai nos ajudar a perceber algumas coisas. Eu queria que qualquer uma dos pensamentos que você tem a respeito de Tomé, nesse momento, saiam, fique lá fora, para que você reflita o que a palavra verdadeiramente nos diz e o que a gente pode aprender com esse encontro de Tomé com Jesus, nesse reencontro, quando ele ressuscita. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo 19, João 20, 19, você em casa. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro até aí. Um pouco da minha versão, pouca diferença, que é o momento onde Jesus fala para Tomé, lá no versículo 27, na minha versão, é a mesma coisa, mas para que a gente alinhe, né? E toca no meu lado, e não seja incrédulo, mas sim crente. É a mesma coisa que lemos, com um estilo um pouquinho diferente. Bom,
Se você está acompanhando até aqui, então a gente está num momento crucial, um momento onde Cristo ressurge, começa a se apresentar e vai se apresentar aos discípulos. Ele já, a quem estuda a Bíblia, sabe que ele já apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, que é um texto muito conhecido, e ele agora está se apresentando aos seus. Então ele se apresenta nessa primeira parte, que foi a parte da manhã, né, que nós trabalhamos nesse mesmo texto, na parte da manhã, do versículo 19 até o versículo 23, e agora nós vamos trabalhar no versículo 24 em diante. No versículo 24, onde começa dizendo, e a Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Então, Jesus vem, portas fechadas, todos estavam com medo, como nós lemos aqui, medo dos judeus, claro, cheio de motivações para isso. Os judeus, se fizeram aquilo com Jesus, poderiam fazer com ele também, então eles também. Por algum motivo que não sabemos, Tomé não estava ali. Então, esse encontro com um dos 12, né, que na verdade já não eram 12, eram 11, mas enfim, eram conhecidos assim, é isso que está se dando, naquele momento de dificuldade. E esse é um momento, como eu disse para amanhã, para que você também se lembre, né, e marque isso, é um momento de ressurreição, e a ideia de que Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina, e que realmente ressurgiu. E isso é motivo de discussão até hoje, se realmente esse Jesus ressurgiu. Até mesmo entre aqueles que creem, existe um grupo que se divide em pensar que Jesus, de verdade, não foi isso, que isso é uma metáfora. Não cremos assim. Cremos que é um Jesus que veio. E ele deixa muito claro, em uma série de atitudes dele, essas referências. Mas, para nós, a gente tem muita dificuldade de entender isso, mas é muito importante que entendamos com o nosso caminhar. E aí a gente se encontra nesse encontro de Tomé, e a partir do versículo 24, o texto vai nos dizer exatamente isso, que Tomé não estava lá, e lembre-se, né? E eu vou fazer um apanhado rápido para depois a gente entrar nos pontos. E no versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros, vimos o Senhor, vimos ao Senhor. Porém, se eu não vir os sinais dos cravos, e não pôr o meu dedo no lugar dos cravos, e não pôr a minha mão, de maneira nenhuma crerei. É muito interessante, né? Porque, veja bem, ele caminhava com aquele grupo de pessoas, eram seus amigos, eles estavam com Jesus, e de repente, Tomé, por alguma razão, está longe, Jesus aparece, e ele não é possível, eu não vou crer, isso não deve ter acontecido. E se você parar a pensar, tentar entrar nas motivações que fazem alguém dizer isso para aqueles seus amigos, por que ele não acreditaria neles? O que o faria ter um pensamento neste sentido? E aí se passam 8 dias e o texto vai nos dizer que a situação se repetia, as portas fechadas no mesmo lugar, só que dessa vez sim, Tomé estava lá. Tomé estava lá. Por que alguém estaria lá junto com aqueles que ele, há um tempo atrás, 8 dias antes, disse que não estava crendo? Eu queria que vocês pensassem sobre esse Tomé, e não talvez aquele Tomé que é costumeiramente a gente falar sobre ele. Por que ele estaria lá? E logo Jesus vem, e sem pensar muito, já que ele é Deus, já sabe de tudo, ele já se dirige a Tomé, e já conversa com Tomé. Põe o teu dedo aqui e tal, e lá no versículo 28, Tomé diz, Senhor meu, Deus meu. Ou seja, Tomé, ele vem e Jesus oferece para que ele veja aquilo tudo. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Há uma coisa também muito interessante aqui, que é ponto de discussão, né? Mas
não faz diferença nenhuma para mim e para você na leitura do texto, mas reparem que o que Jesus fala é: porque me viste, Tomé, creste, porque me viste, creste. Aí a pergunta de alguns é, afinal de contas, Tomé tocou ou não tocou, como disse que queria tocar a Jesus? Já que Jesus diz, porque me viste e não porque me tocaste. Há uma série de explicações sobre isso, figuras de linguagem que poderiam dizer uma ou outra coisa, mas acreditem, apesar dessa ser uma discussão interessante, ela não faz diferença para mim e para você. O que faz diferença é tudo que está acontecendo aqui e como a gente precisa aprender com Tomé. Como eu pedi no início, para você romper com todo o preconceito, essa é a palavra que você tem com Tomé, porque quando a gente fizer aqui os pontos, é importante você caminhar com um certo sentido, uma certa direção, e no fim você vai compreender o todo, eu tenho certeza disso, e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar. A primeira coisa que você precisa aprender, o versículo 25, quando ele diz: disseram-lhe, pois, os outros, vimos ao Senhor, porém eu lhes disse, sem suas mãos eu não vi os sinais, os cravos, e não pôr meu dedo no lugar dos cravos, e não pôr a minha mão em seu lado, em maneira nenhuma eu crerei. A primeira coisa que eu preciso que você, rompendo todo o estigma que você tem a respeito de Tomé e repensando a sua história, saiba o seguinte: não terceirize a sua relação com Deus. Não terceirize a sua relação com Deus. A relação que Deus quer ter contigo é coletiva, mas é pessoal. Precisa ser assim. Sempre foi assim. Na história de todos os profetas, Deus falava, Deus instruía, mas de tempos em tempos falava diretamente com alguns, porque Ele queria e precisava ter relações pessoais com estes alguns. O que Tomé está fazendo aqui é uma figura de: eu não posso abrir mão desse encontro, eu não posso abrir mão desse entendimento. Por que será que esse Cristo veio e falou só e tão somente com os outros que estavam comigo? E se eles se enganaram? E se eles foram enganados? Ou se enganaram ou foram enganados? Ou seja, eu tenho que colocar tudo que eu vi, tudo que eu vivi com o meu mestre nas mãos de um impostor que veio aqui e aproveitou o medo deles. Entenderam possibilidade de pensamento a respeito da cabeça de Tomé, do que poderia atuar na mente dele, e ele, preocupado com isso tudo, não rejeitando aqueles, mas preocupado com uma situação que poderia estar fora de controle. Eu, há muito tempo atrás, tem uma história que eu vou falar rapidamente, que eu trabalhava embarcado. Eu vou contar a super ultra curta história. E uma vez eu desembarquei e fui para a casa do meu sogro, minha sogra, minha esposa falou: olha, tem aqui uma visitante, que é da igreja e está visitando a igreja. A gente era da igreja de Vila Isabel. E uma mulher estava lá e convivendo ali, almoçando na casa do meu, quem é essa e tal? Isso não é uma médica aqui do Gafreguinle. É mesmo, e tal. E meus irmãos, podem vocês acreditarem ou não, naquele dia eu sabia que aquela mulher não era quem dizia ser. Naquele dia. E eu saí dali e eu falei com a Fabiola: Fabiola, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não me perguntem por quê. A história, essa é a versão curta. Eu briguei com praticamente toda a minha família. Eu briguei com a minha sogra, com o meu sogro, diziam para mim: você não é cristão, a mulher está lá, ela é do Gafré. E a minha esposa, que está aqui, ela sabe muito bem dessa história. E um belo dia, a versão curta, ela chegou lá, família com muitas mulheres. Eu vou a São Paulo, que ela vinha de São Paulo, eu vou comprar perfumes e coisas lá de São Paulo. Eu estou te falando uma versão curta. Isso foram meses de relacionamento na igreja. E ela pegou o dinheiro das meninas para comprar esses perfumes, ia trazer lá numa rua que todo mundo conhece de São Paulo. E eu peguei R$50, ou não me engano, falei para minha esposa assim: olha, estou perdendo R$50 para você descobrir que essa mulher é uma impostora. E olha, imaginem, eu cristão e ouvindo da minha família dizer: você não tem amor pelas pessoas. Bom,
O final da história você já sabe, né? Levou o dinheiro de todo mundo, não era médica e nunca mais apareceu. Não me perguntem porque eu sabia, isso é a versão longa, eu vou explicar. Imaginem Tomé numa situação como essa. Enganou todo mundo. Essa pessoa não é quem diz ser, não era o Cristo. Entenderam uma outra visão a respeito de Tomé? Porque senão, se ele tivesse rompido com aqueles discípulos, entendesse que eram todos problemáticos, ele não estaria ali de volta. Estaria de novo naquele meio, porque, afinal de contas, havia um rompimento, mas não. O que ele queria era que aquela situação fosse realmente real. Então, você precisa também não terceirizar isso. Por que tem que terceirizar? Porque o encontro é pessoal contigo. Se você chegou até aqui hoje, ouviu falar de Cristo, está tateando, e os seus encontros ainda não foram tão fortes com Cristo Jesus, maravilhoso, meu querido. Jesus fala de você nesse texto, nós vamos chegar lá. Mas é importante que você, mais experiente, não terceirize, que você tenha essa visão de se relacionar com Cristo Jesus de uma maneira concreta, real, não ter dúvida que é Ele. Não é possível ter dúvida que esse Cristo morreu na cruz e voltou para te salvar e ter um relacionamento com você. Não é possível, porque se você tiver uma dúvida, se você enfrentar uma grande incerteza, você vai viver como uma pessoa que o vento toca e você vai para outra denominação, vai ser budista, porque você não entendeu que Ele é o próprio Deus e Ele transformou isso tudo. E o curioso é que colocamos um peso grande a respeito da incredulidade de Tomé no texto, mas eu gostaria que vocês, e se o Márcio conseguir pegar para mim, lá em Marcos 16, 13 e 14, botar na tela para que você de casa veja, eu vou lendo. E lá no momento do caminho de Emaús, lá no Evangelho segundo Marcos, está dizendo assim: e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Esse versículo 13 está dizendo o seguinte: esses dois discípulos do caminho de Emaús vêm, depois que entendem que é Jesus, e volta e vai falar com eles que estavam ali. E finalmente apareceu os 11, aí é o trecho que é o paralelo desse que acabamos de ler. E diz assim: estando eles assentados juntos, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já o ressuscitado. Todos eles não creram, é isso que o texto bíblico vai dizer. Não pode ficar na conta de Tomé, todos eles ficaram assustados. A Bíblia vai dizer para nós que eles imagina, está tudo trancado, e de repente alguém aparece e ele desaparece. É um espírito, não pode ser Jesus. Eu pensaria isso, você pensaria isso hoje, por mais que você crê em Jesus. Alguns vão dizer glória a Deus e ficam, mas eu tenho certeza que a maioria aqui ia sair apavorada, porque ele apareceu. Não é algo que é do nosso dia a dia. Nós precisamos continuar com uma visão equilibrada de querer ter e não ter dúvidas da nossa relação com Deus. Então, não terceirizem isso. Você ouviu falar de Jesus? Você veio até aqui porque o outro viu? Maravilha! Você é mais maduro na fé, a cada dia mais, você precisa se aproximar desse Cristo. Você precisa entender esse Cristo. Você precisa provar o sabor da presença dele na sua vida. Senão, se você tiver uma fé terceirizada, eu acredito nisso, ela vai se romper facilmente. É a primeira coisa que a gente tem a aprender. Nos versos 27 e 28 diz assim: depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, toca ao meu lado, não seja incrédulo, mas sim crente. Seja crente. E logo diz, respondeu Tomé, e disse ele: Senhor meu Deus, Deus meu. Que coisa maravilhosa essa forma que Tomé fala. De todos os discípulos, é um discípulo que transborda a percepção da presença de Deus com uma concretude que os outros
o texto que nós lemos mais acima, vamos dizer que estão muito felizes, mas Tomé se debruça de tal maneira, aí você vai dizer, estava se sentindo culpado, mas eu acho que ele estava se sentindo maravilhado, porque, vejam, ele fala alguma coisa a respeito de Jesus, Deus meu, ninguém antes tinha dito com todas as letras o que ele significava, o que Jesus significava, com toda a sua completude como ele. Deus meu. Antes perguntava você o Cristo, mas essa referência e reverência a ele é dita de uma maneira explosiva, é com um encontro explosivo, porque ele não terceirizou. E a coisa que a gente precisa aprender com esse ponto é: você nunca vai ser um cristão verdadeiro sem olhar as feridas de Jesus. Nunca será. A coisa que às vezes você coloca na vida, no teu dia a dia, é que eu tenho minhas lutas, eu tenho as minhas feridas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas marcas também. Eu quero dizer para você que Cristo voltou, e voltou da maneira que voltou, com as suas marcas, mostrando as feridas para nós, para os discípulos, justamente para dizer o seguinte: eu sei do que você está vivendo, e eternamente essas marcas ficarão em mim. Nós chegaremos lá na eternidade, todos nós, e não encontraremos um Jesus perfeitinho, não encontraremos as suas chagas, eternamente vinculadas ao seu corpo. E ele quer dizer isso para mim e para você, não tão somente do sofrimento que viveu, mas dizer o seguinte: o que você tem dificuldade está em mim, as feridas estão em mim. A gente precisa ter a ideia de que este Jesus que carregou esses sofrimentos na cruz, ele quis permanecer com as chagas, porque reparem, isso eu já falei há um tempo atrás, mas qualquer super-herói que você veja, que você goste, da Marvel, ou até não da Marvel, super-homem, a bala ricocheteia. Alguns cortam e ele se recompõe. Jesus não. Jesus mantém as suas marcas, carrega as suas chagas, para dizer o seguinte: o meu sofrimento que eu sofri por você não é só isso. Para além disso, o teu sofrimento que você está vivendo aí hoje, eu carrego em mim, eu sou vida, e eu carrego esse sofrimento em mim. E a gente não consegue e não conseguirá ser um crente, um cristão, sem olhar as feridas de Jesus. Ser crente não significa livrar-se dos problemas angustiantes, dos fardos, mas significa, no final, ser cristão é carregar dúvidas, carregar essa cruz de dúvidas, de incertezas. E a força da fé não tem a ver com convicções inabaláveis, é o meu Deus ou não é. Não, a questão da fé não tem a ver com certeza demais, mas pelo contrário, é a capacidade de enfrentar dúvidas, ambiguidades, dificuldades, sair daqui e ver assim: meu Deus, será que é isso, será que não é? Mas mantendo fé e esperança o tempo todo. Tomé, quando ele volta e fica com eles, ele diz assim: eu não acredito, mas eu estarei com vocês, porque eu acredito na possibilidade disso ter acontecido, de eu encontrar o meu Deus novamente. A gente precisa entender que não é possível ter uma igreja, ou uma vida, ou uma fé sem feridas. Não é possível. Quem acredita nisso, quem pensa nisso, está muito distante de Jesus Cristo. Somente um Deus ferido, bem ferido, e demonstrando isso, e através da nossa fé ferida também, com dificuldade de compreensão, ela pode curar um mundo ferido. E isso é uma loucura para a maioria das pessoas que querem um super-homem. O povo judeu queria alguém para libertá-lo, mas Jesus disse assim: não é por esse caminho. O caminho é de dor, como eu caminhei, mas eu sustento vocês através disso. E eu vou dizer para você que essa adoração que Tomé faz, Senhor meu e Deus meu, no encontro com Jesus, entendendo quem Ele é, entendendo tudo que está acontecendo diante dele,
eu desejo que você tenha a convicção de Tomé. Tenha, pelo menos, alguns momentos da tua vida, uma total convicção onde você se dirige a Deus e, Senhor Deus, Deus meu, eu não compreendo, eu tenho dor, eu tenho dificuldade, minha vida está assim, mas eu continuo crendo que essas feridas se unem às suas e tu me sustenta e nós caminhamos. Porque isso é muito difícil. Caminhar com as feridas é muito difícil. Compreender as feridas e uma igreja sem feridas, acreditem, não é uma igreja. Nunca será. E por fim, ele fala lá, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados aqueles que não virem e creram. E depois termina dizendo que muitos outros sinais foram feitos. Quem são aqueles que não viste e creram? Quem são esses? Já pensaram nisso? Porque todos esses discípulos viram. A mãe viu. Quem são os bem-aventurados que Jesus fala? E esse texto, esse pedaço do, dia 29, do versículo 29, pesa tanto contra Tomé. Coitadinho do Tomé. Mas eu entendo. Somos nós. Você viu as chagas de Jesus? Não. Você viu? Não. Bem-aventurados somos nós, que não vimos essas chagas, e a partir da vida daqueles que viram as chagas, nós estamos caminhando e cada vez mais percebendo essas feridas, através de histórias difíceis, nas nossas vidas, nas nossas relações, na nossa sociedade. E percebendo essas feridas, entendemos as feridas de Jesus. A gente não compreende que aqueles que viram o Senhor abrem a porta para aqueles que não viram e podemos encontrar continuamente nas feridas do mundo a relação com Deus. Nós somos os bem-aventurados que Jesus falou e não é um peso contra Tomé, é através dos Tomés, de pessoas que diante de situação de sofrimento, de situação de dor, continuam lutando, continuam entendendo e percebendo esse Deus único e verdadeiro com feridas, e Ele consegue, com as dores que sondam a sua vida, Ele tem coragem de continuar amanhã e depois de amanhã, não olhar diante da dor e dizer o seguinte: você não é maior do que o meu Cristo, portanto eu continuo, apesar da dor, apesar da dificuldade. E nós, e eu digo nós, aqueles que não enxergaram essas feridas, como esses homens, essas mulheres do passado, e até que estão aqui hoje conosco, vendo as feridas do mundo, enxergam e através dessas vidas nos trazem a ser esses bem-aventurados que não viram as feridas e estão diante do Senhor. É através da nossa vida, é através dos nossos encontros, essas nossas histórias contadas, divididas, com sofrimento e dor, mas na certeza de que tivemos um encontro não terceirizado, um encontro real e verdadeiro com Cristo, fazem mudar outras histórias. Nós somos os bem-aventurados e amanhã seremos aqueles que estamos vendo quando tivermos dores, quando tivermos sofrimentos. E eu acho que alguns de vocês já estão dizendo: isso já está acontecendo comigo. Que bom, minha irmã, que bom, meu irmão, que bom, porque você agora é uma das pessoas que está fazendo a ponte com aqueles que ainda não viram essas dores, como Tomé viu, como Tomé vivenciou e pôde dizer lá: Deus meu, Deus meu. E para o fim, para terminar o versículo, o texto é muito interessante, ele vai fazer: Jesus fez também ainda muitos outros sinais, ainda em presença de seus discípulos, que neste livro não estão escritos. Interessante essa informação. De repente, ele termina dizendo: olha, tem muita coisa que ele fez e não está escrito. E você poderia pensar: nossa, mas eu gostaria tanto de saber as coisas que Jesus fez. Gostaria? Pois eu acredito que essas coisas estão escritas no livro da sua vida.
quando você enxerga de verdade essas feridas de Jesus. Todos aqueles têm histórias para contar. Não precisam mais ter as histórias de Jesus e as coisas que ele fez, porque através desses que viram, como Tomé viu, as chagas, vivenciaram esse encontro, transmitiram isso para outros, e cada um de nós que entendemos a potencialidade da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, é isso que nós temos a contar, histórias das nossas vidas. Isso é muito mais relevante do que tudo que mais que foi omitido a respeito de Jesus. Porque isso compreende o quê? Lembra lá no início do texto de manhã, você viu com mais certeza, a única palavra de Jesus, logo no encontro, ele mostrou as mãos, lá no versículo 20, nós passamos por ele, alegrado, disse-lhe Jesus outra vez, tenhas paz, como o Pai me enviou, assim eu os envio. O texto fala só sobre isso, sobre envio, sobre ser alguém que percebeu a dor de Cristo, percebeu as chagas e me enviar para que outros percebam essas dores. Então, quando você se deparar com a dor no mundo, se deparar com tragédias no mundo, entenda que é o caminho que Cristo escolheu. É o caminho de vivência de Cristo. Você pode não concordar? Eu também não concordo com 1 milhão de coisas que eu vejo. Eu só sei que Cristo está ali. Não sei de que maneira. Eu já disse isso. A coisa terrível ver essa guerra. Nós podíamos ver isso aqui no dia a dia, aqui no Rio de Janeiro, tem muita coisa ruim também. Mas eu acompanho bastante num canal que fica diariamente mostrando lá. E eu, o tempo todo, eu divido com a Fabiola, olha, eu não sei como, mas Deus está lá. E eu espero no Senhor que eu consiga perceber isso, que nas minhas lutas, nas lutas diárias, a minha história vai fazer ponte com outras histórias para que outros sejam bem-aventurados em enxergar o Senhor ao longo da história, ao longo dos séculos, até que Ele venha. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos desafiados a perceber a Tua santa presença, somos desafiados a nos relacionar contigo de uma maneira direta, de uma maneira aonde Tu mesmo se apresenta em nossas vidas. Ó Senhor Deus, sabemos que estamos nos arriscando muito, porque quando conhecemos muito de Ti também, muito da Tua cruz, Pai, passa as nossas vidas. Ó Senhor, dá a cada um de nós o tamanho, Senhor Deus, a distância da cruz, Pai, que precisamos ter, mas que cresçamos, e cada vez mais cresçamos para perceber, Pai, as Tuas chagas, como Tomé mesmo fez, não tendo dúvidas da Tua santa presença, e sendo nós, Pai, pontes de relacionamento através dos outros, Pai, e que nós sejamos abençoadores de outros, Pai, cada vez mais, através das nossas vidas, das nossas certezas, até que estes outros, Senhor, tenham as mesmas certezas que Tu destes aos Teus discípulos quando voltaste aqui. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, assim nos despedimos em nome de Jesus. Amém.